Olá, crianças, bom dia, como vocês estão? Tudo na santa paz? Graças a Deus. Olha só, hoje nós vamos estudar no livro de História, tá bom? E o nosso conteúdo é os povos indígenas brasileiros, tá? Na página 81, que diz o seguinte: o Brasil originalmente é dos indígenas, não é verdade? Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, já existiam aproximadamente entre 4 e 5 milhões de nativos, tá bom? Na prática, isso quer dizer que, antes da chegada dos portugueses no nosso território, já existiam povos com sua organização social, suas crenças e seus costumes. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, por volta de 1500, estabeleceram o primeiro contato com os indígenas, tá bom? Os dois povos se estranharam muito, pois suas culturas eram muito diferentes. Atualmente só sabemos algo sobre os indígenas que habitavam o Brasil antes de 1500, devido à sua carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão da expedição dos primeiros portugueses que aqui chegaram, além de escritos feitos pelos jesuítas posteriormente. As cerimônias são rituais de extrema importância para os indígenas, que em dia de comemoração pintam o corpo com uma tinta encontrada da natureza, mais especificamente extraída de sementes de planta do urucum, que quando são trituradas liberam um caldo de cor avermelhada. Vocês sabiam? Como todo grande grupo de pessoas, os indígenas também têm seus líderes, que são o pajé e o cacique. O pajé é o sacerdote e o curandeiro da tribo, que conhece todos os rituais e as ervas da região em que habita. O cacique é o chefe que organiza e orienta os indígenas. Todos vivem juntos em aldeias compostas por habitações rústicas, chamadas de ocas. Várias aldeias em conjunto formam uma tribo, isto é, pertencem à mesma etnia. Você acha que os povos indígenas aceitaram de maneira pacífica as imposições dos portugueses, logo quando estes chegaram à colônia? Por quê? Então, você acha que os povos indígenas aceitaram de maneira pacífica? Quer dizer que eles aceitaram de boa? O que é que vocês acham? Que não, né? Eles não aceitaram de boa as imposições portuguesas na cultura indígena, não é verdade? Leia as dicas e escreva a resposta a cada uma das perguntas a seguir. A. Qual foi a primeira nação ou cultura que chegou ao Brasil e estabeleceu contato com seus primeiros habitantes? Qual foi, gente? Foi em Portugal. Muito bem. Em que ano os portugueses chegaram ao Brasil? Está lá no texto. Quem habitava o Brasil quando os portugueses chegaram? Também, está muito fácil. Quem escreveu a carta sobre o Brasil ao rei de Portugal? Né? Lá no texto também está falando o nome dele. Qual era a função de Pero Vaz de Caminha na expedição dos primeiros portugueses que chegaram ao Brasil? Ele era o quê? Escrivão. Muito bem. Além do escrivão, Pero Vaz de Caminha, quem mais escreveu relatos sobre os indígenas? Os padres jesuítas, né? O que era muito diferente entre os portugueses e os indígenas? Tem uma palavrinha que era muito diferente entre esses dois povos. Quais eram? Qual é o nome da moradia dos indígenas? Também tá fácil, né? Marque apenas as alternativas que indicam costumes dos povos indígenas dos tempos do contato com os europeus. Eles costumavam picar o corpo? Sim. Eles usavam armas de fogo? Não. Viviam em ocas? Faziam grandes navegações? Marque as alternativas corretas. O pajé é um sacerdote, sim ou não? Se for sim, marque um X. O pajé é o escudeiro do cacique? Os indígenas pintavam o corpo com anilina? E os jesuítas escreveram relatos sobre os indígenas brasileiros? Sim ou não?
Completa os espaços com as informações abaixo. Várias aldeias indígenas em conjunto formam uma tribo, né? Planta cuja semente era utilizada pelos indígenas para pintar o corpo. Muito fácil, né? Começa com a letrinha U. Curandeiro da tribo, começa com P, né? E líder que orienta a tribo, começa com C, tá bom? Completa as frases abaixo corretamente. Alguns indígenas moram em casas chamadas, muito fácil. As ocas reunidas formam também muito fácil. Muitas famílias indígenas reunidas formam uma, também está lá no texto falando. Pesquise e escreva o significado das palavras indígenas abaixo. Tacape, tacape é uma arma. Cocá, cocá é um enfeite ou adorno com penas, tá? Enfeite ou adorno com penas. E a oca, o que é a oca? E o que é o maracá, tá? Pense e escreva abaixo quais são as formas de diversão que uma criança indígena que mora em uma aldeia pode ter. Ela pode ter vários tipos de diversões, bem legais por sinal, né? Como, por exemplo, subir em árvores, nadar no rio, o que mais que eles gostavam muito de ficar ouvindo quem? Tá bom? Então, qualquer coisa, nós iremos revisar a nossa atividade na nossa próxima aula. Tentem, leiam o texto com atenção, tá bom? Então, fiquem com Deus.